irmãos. Estamos no horário, vamos dar início à nossa aula. Todos me ouvem bem? Ok? Bom, eu vim falar um pouco com vocês a respeito de oração, como vocês podem ver aqui na tela. Esse tema está presente lá no livro que foi começado a estudar na semana passada, se eu não me engano, Disciplinas Espirituais para uma Vida Cristã. Zambelli fez a introdução do livro, falou um pouco sobre essa questão da disciplina espiritual. E o tema de hoje, como já está na tela, é oração. Eu peço aos irmãos que, à medida que vocês quiserem contribuir, fiquem à vontade, participem, para que a nossa aula assim seja mais dinâmica, tá bom? Opa, deixa eu colocar aqui. Só me encontrando aqui. Eu queria iniciar com uma oração para que a gente pudesse, enfim, começar essa aula, tá bom? Senhor Deus, nós estamos aqui nessa manhã agradecidos ao Senhor pelo tempo de descanso que o Senhor nos permitiu ter, pela possibilidade de estarmos falando a Teu respeito e das coisas que interessam ao Teu reino. Pedimos que o Senhor esteja falando aos nossos corações e que tudo que for tratado aqui seja para engrandecer o Teu nome e aproximar as nossas vidas do Senhor, para que tudo isso venha a contribuir para o Teu reino, venha a contribuir com a Tua igreja aqui te representando, Deus. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. A minha pronúncia do inglês não é tão boa, mas eu vou tentar. John Blashard, ele traz a seguinte frase, e com ela nós vamos dar início. Assim como a tarefa dos alfaiates é fazer roupas e a dos sapateiros consertar sapatos, a tarefa dos cristãos é orar. O que vem à mente de vocês ao ouvir essa frase? O que vem à mente de vocês? Tá certíssimo? A tarefa do cristão é orar? O que a gente espera ao ir a um alfaiate ou ao ir a um sapateiro? Eu nunca fui no alfaiate. O máximo foi na costureira para resolver algum problema ali. Mas eu imagino que o que se espera ao ir a um alfaiate, primeiro um bom atendimento, depois que ele tire as medidas corretas, ele escolha um bom tecido, a gente espera que ele faça uma roupa devidamente ajustada ao seu corpo e quando você vestir, você se sinta bem com aquela roupa. Alfaiate, eu imagino, como é uma roupa personalizada, se torna a roupa mais cara. Então, se espera que aquilo funcione. E ao ir ao sapateiro, você espera que o seu sapato não venha abrir meio-dia andando na rua ou durante um casamento. Seria muito frustrante se essas coisas não acontecessem. Você pagou caro na roupa do alfaiate, a roupa ficou mal encaixada em você. Você pagou o conserto do sapato e durante o casamento a sola do sapato solta. A gente espera que esses profissionais, ao fazerem o seu trabalho, eles façam com extremo zelo. Essa é a questão. E na vida de oração? Da mesma forma, a vida de oração é esperado que nós tenhamos zelo por isso. O zelo pelas coisas que são de Deus. E o produto final dessa vida zelosa, mesmo levando em consideração aqui no caso de hoje, mais especificamente a oração, é uma vida piedosa. Zambelli falou também um pouco sobre piedade na semana passada. E esse é justamente o tema do capítulo 4. Aqui está o título completo, Oração com o propósito de alcançar uma vida piedosa. Diante do que vocês ouviram semana passada, o que é piedade?
Alguém lembra? Quando eu falo levar uma vida piedosa, o que vem à mente de vocês? Muito bom, muito bom. Eu trouxe uma definição de um outro autor que Zambelli não mencionou na semana passada. Champlin e Bendis falam o seguinte: a piedade indica aquele santo temor a Deus, que é acompanhado pela santificação e pela consagração ou devoção. A pessoa piedosa é alguém cheio de reverência e de amor a Deus, e que em sua vida faz com que os seus pensamentos e seus motivos e seus atos concordem com os princípios espirituais. A piedade envolve comunhão com Deus e o cultivo de relações justas com os nossos irmãos. O caminho para uma vida piedosa passa por uma vida de oração. Creio que todos nós queremos ter uma vida piedosa. Ter uma vida em que os princípios de Deus estão à frente das nossas decisões, estão à frente das nossas ações, estão à frente dos nossos motivos ou motivações. Sendo assim, é preciso orar. É preciso orar. Eu gosto de pensar sobre o exemplo de Paulo, de quando ele viu Jesus. Paulo era um ferrenho perseguidor dos cristãos. E ao encontrar Jesus, mudou tudo. Ele se transformou num cristão. Ele virou aquilo que ele perseguia. Se Jesus aparecesse para você, como apareceu para Paulo, e falasse: eu quero que você leve uma vida de oração. Assim como apareceu para Paulo, te derrubando do cavalo. Quero que você leve uma vida de oração. Você ignoraria ou você agiria com mais fidelidade nesse aspecto? É uma pergunta retórica, porque eu acredito que nós levaríamos mais a sério. Talvez pelo impacto da visão. Só que nós devemos ser guiados não pelo impacto da visão, mas sim pelo impacto da mensagem. E o fato é, a mensagem já foi dada, porque Jesus quer que oremos. Alguns versículos que mostram isso. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orarmos sempre e nunca desfalecer. Mateus 6,5 fala: quando vocês orarem. Lucas 11, versículo 9 fala: por isso lhes digo, peçam, busquem, batam. Me parece, não só por esses versículos, mas também pela vida de Jesus que nós podemos acompanhar nos evangelhos, que Jesus era alguém que levava uma vida de oração contínua. Continuamente ele estava em oração, se colocando diante de Deus, pedindo a Deus força para fazer aquilo que ele deveria fazer. Quando a gente olha, por exemplo, para Lucas 18, devemos orar sempre. Isso não significa que a gente deve orar 24 horas por dia. E aí, se a gente junta isso com aquela passagem que fala: entra no teu quarto e ora no secreto, aí pronto. Vai passar 24 horas por dia trancado no quarto. Não é isso que aqui está falando. O que está falando aqui é no sentido de que nós devemos estar cientes da presença de Deus. E de acordo com as circunstâncias do nosso dia, de acordo com a circunstância do dia, a gente vai nos dirigindo a Deus. Eu tenho um hábito ao dirigir, em especial quando eu estou com a Lud. Tudo que eu vejo acontecer na rua, assim, olha ali. Pode ser um bicho passando na estrada, pode ser uma paisagem bonita. Tudo me faz chamar a atenção dela.
É mais ou menos essa relação. Às vezes, quando eu estou dirigindo sozinho, aí eu não falo com a Lúdia, aí eu normalmente falo com Deus. Eu vou passando para Quixaba, tem umas partes altas, quando eu saio de Glória para Quixaba, tem umas partes altas em que eu consigo observar o horizonte. E como fotógrafo, a imagem me chama muito a atenção. Às vezes, a luz, o contorno, as sombras, o sol se pondo, tudo isso me faz pensar em Deus e glorificar o nome dele. Quando eu estou em dias de chuva, trovões, raios, isso me mostra a grandeza de Deus, isso fala comigo. Nossa, como Deus é poderoso. Aquele trovão forte que treme tudo dentro de casa. Assim, nossa, isso aqui é como se fosse a voz dele. Muita gente na Bíblia interpreta a voz de Deus como trovão. E o fato é, nós devemos olhar para essas coisas e lembrar da grandiosidade de Deus. Há momentos em que normalmente a gente faz isso com mais facilidade. Exemplo, se você escapa de um acidente, nossa, no final graças a Deus, não é assim que a gente fala? Normalmente é assim. Aconteceu também, voltando da Quixaba agora, eram umas 9h20 da noite. Tem um trecho lá, que é uma reta bem grande, e a pista vai descendo, porque tem um rio intermitente ali no meio, né? Então, vai descendo, e eu vinha lá em cima, e outro carro vinha aqui. E nós vínhamos em sentido oposto. Todo mundo agiu com gentileza, baixamos os faróis, para ninguém atrapalhar ninguém. E eu reduzi a velocidade um pouquinho, farol baixo, né? Escuro. E de repente, quando eu estava chegando na parte mais baixa, algo começa a surgir rente o asfalto. Ficava assim. E eu via só uma faixinha branca aparecendo e sumindo, aparecendo e sumindo. Na hora que eu joguei a luz alta, já foi pisando no freio. Eram mais ou menos umas 7 vacas no meio da pista. Eu devo ter parado a uns 5 metros da vaca. Aí vem aquele susto, o coração falta vir na boca, né? E depois que você passa, graças a Deus, que o casco da vaca era a única coisa branca nela, e eu pude ver. Porque a vaca era da cor do asfalto, não tinha como. Graças a Deus, deu tempo de reagir, a pista não estava molhada. Graças a Deus, o freio funcionou como devia. Porque senão ia ser algo terrível. Minha família toda estava dentro do carro. Então, em momentos assim, normalmente a gente fala, obrigado, Senhor, deu tudo certo. Mas também podemos fazer isso quando tudo vai bem. John Owen fala uma seguinte frase: orem ao pensar, abrace conscientemente com o seu coração todo vislumbre de luz e verdade que vier à sua mente. Agradeça a Deus e ore sobre tudo o que causa impacto forte em você. Aquilo que acontece no nosso dia a dia é motivo de reflexão e oração. Nós devemos colocar isso diante do Senhor. John Piper contribui com outra perspectiva sobre a oração, a perspectiva de que nós estamos em guerra. Ele fala a seguinte frase: a oração é um transmissor pessoal para a luta armada e não um interfone doméstico para aumentar nossas conveniências. Para quem não conhece, interfone doméstico era aquele cidadão que tinha uma casa gigantesca, que para não andar a casa inteira para passar uma mensagem, ele pegava o interfone no quarto, ligava para a cozinha, pode preparar o café, estou descendo. Aí ia lá, fazia as coisas. Pode trazer alguma coisa para mim. Isso é o que a Bíblia não quer, isso é o que Jesus não quer. Ele não quer nossa conveniência, ele não está interessado nisso. Apesar de ele nos abençoar com muitas coisas, muito mais do que aquilo que a gente de fato merece. Nós desfrutamos da bênção de Deus, mas isso não é o propósito das nossas vidas. Nós temos que ter ciência de que estamos em uma guerra, em uma luta.
Aí na imagem tem um aparelho muito usado durante a Segunda Guerra Mundial. São dois, no caso, né? Esse aqui ficou famoso no filme Jogo da Imitação. É a máquina chamada Enigma. E esse outro aqui é o telégrafo, né? Essas duas imagens, essas duas máquinas, foram determinantes durante a guerra. Por quê? Porque, no caso, os alemães, que eram os proprietários da Enigma, podiam passar suas mensagens de forma tranquila na primeira parte da guerra. Toda vez que ele digitava uma tecla dessa aqui, o painel aqui em cima acusava uma outra letra. E o pessoal lá da Alemanha, todo mês recebia um manualzinho de como posicionar aqui esses rotores e também como posicionar esses plugs. Então, vamos lá, dia 21 de maio, que é o dia de hoje, ele tem que posicionar exatamente da forma como está aqui no desenho. Por quê? Porque aí ele conseguia decodificar a mensagem que chegava através do telégrafo. Através disso, ele posicionava suas tropas, através disso, ele atacava os seus inimigos, sem ser detectada a sua mensagem. No final, isso acabou sendo um tiro no pé, porque a Inglaterra conseguiu decodificar essa máquina, e aí eles se antecipavam sempre aos alemães. Então, nós estamos exatamente... Essa máquina foi fundamental para a Alemanha no começo e fundamental para a Inglaterra no final da guerra. Porque a mensagem durante uma guerra é a coisa talvez mais importante. Mais importante do que você ter tanques de guerra e uma tropa gigantesca, é você se comunicar com ela e pedir que ela faça exatamente aquilo que alguém planejou. É desejo de Deus que os seus filhos se comuniquem com Ele, buscando força para vencer as batalhas diárias. Há uma comunicação entre Deus, de Deus com a sua igreja, e da sua igreja com Deus. É preciso esse vai e volta de comunicação. Em Mateus 6:3, destaca algo muito importante aqui. Nós temos a tendência de, normalmente, ignorar essa comunicação. E o fato é que em Mateus 6:3 diz: "E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal." Como nós podemos nos livrar do mal? E qual seria esse mal? Eu vou pedir para que algum irmão, voluntariamente, abra sua Bíblia em Lucas 22, capítulo 22, versículo 39 até o 44. Se alguém puder fazer essa leitura, por favor. Aqui nessa pequena passagem a gente pode destacar algumas coisas. Versículo 40. Orai para que não entreis em tentação. Naquele momento ali, Jesus já tinha feito a ceia, ele já tinha falado que ia morrer, e ele levantou, pegou o cálice e disse: "Esse é o meu sangue que entrego em favor de vocês." Tenham isso em mente para o que a gente vai falar agora. Jesus estava sofrendo perseguição. Lá em João, por volta do capítulo 12, se eu não me engano, já estavam tentando matar Jesus e Lázaro, que Jesus tinha acabado de ressuscitar. E quando Jesus é chamado para curar Lázaro, um dos discípulos fala: vamos lá para a gente morrer também. Então o fato é, eles estavam sendo perseguidos. Eles estavam sendo todos perseguidos e todos eles sabiam que corriam risco de vida. O que vem à mente de vocês quando Jesus fala para eles: "Orai para que não entreis em tentação"? Qual tentação seria essa? Sendo que Jesus aqui nessa passagem seria aquele que iria morrer.
qual seria a tentação dos discípulos? Fugir, como eles acabaram fazendo? Abandonar Jesus no momento da morte? Buscar, assim, a sua conveniência, conforme a frase lá de Piper, buscar a sua conveniência? O fato é que Jesus em nenhum momento titubeou da missão que ele recebeu, de morrer em favor da igreja. Mas ele diz, mais uma vez se colocando à disposição a Deus: Pai, se quiseres, passa de mim esse cálice que ele ergueu lá na ceia. Se quiseres, passa de mim esse cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. No 44 fala que Jesus estava em agonia, na minha versão. E nesse momento de agonia, o que é que lhe apareceu durante a oração? Um anjo do céu que o fortaleceu. O próprio Cristo se dirigiu em oração, buscando força para combater a guerra. Quem somos nós? Para ignorar a guerra que temos em nossa volta. Quem somos nós para ignorar isso? O fato é que, ao ignorar, ocorremos no erro de não levar em consideração que há uma batalha espiritual. Eu falo de principados e potestades, anjos. E também corre no erro de não levarmos em consideração que existe também uma batalha pessoal. Muitas e muitas vezes nós desejamos coisas que não têm a ver com o propósito de Deus. Sabe aquela oraçãozinha: Senhor, me ajuda a acertar 6 números, ganhar na Mega Sena, vou abençoar tanta igreja. Falaremos disso depois. Mas como tem sido nossa oração? Temos orado pela vontade de Deus ou só apresentamos nossas vontades no momento de oração? Tudo que fazemos é buscar nossas conveniências. Observando a igreja em nossos dias, fica a pergunta. Não se restringe a nós, mas temos negligenciado a oração? O que é que vocês acham? O que é que vocês acham? Temos negligenciado a oração tem sido escanteada? Uhum. É. Eu percebo isso também. A igreja pouco se reúne como igreja para orar. Pouco se reúne como igreja para orar. E isso é um reflexo, provavelmente, da nossa vida pessoal. Provavelmente isso é um reflexo de que em nossas vidas nós fazemos justamente isso. Por que fazemos isso? O autor traz alguns motivos. Falta de disciplina, duvidamos que algo irá acontecer quando oramos, não sentimos a presença de Deus. Por que orar? Parece que eu estou falando sozinho. Para que orar? Não vai mudar nada. Nem lembrei de orar. Que é o pior de todos aí, né? Nem lembrei de orar, faltou disciplina. E a verdade é justamente essa. Muitas pessoas negligenciam a oração. Muitas pessoas, no momento da oração, querem ser guiadas por sentimentos. Sabe, aquele arrepio na hora que ora. Até frio dá arrepio, gente. Até frio arrepia. Devemos considerar que esses sentimentos que muitas vezes guiam a nossa oração, pode estar nos conduzindo ao erro.
Jeremias 17:9 fala: enganoso é o coração do homem. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? Quem o conhecerá? Às vezes, a frase da moda é: siga o seu coração, não é assim? Siga o seu coração. E aí as pessoas transportam isso para a oração. Siga o seu coração. E começa a pedir um monte de bobagem, que tem nada a ver com Deus. E vão sendo guiados por isso, ou vão sendo guiados. Hoje eu estou me arrepiando, hoje Deus está comigo. A verdade é que Deus quer que nós estejamos pautados por aquilo que Ele nos falou. João 17:17 fala: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. É nessa verdade que nós devemos pautar as nossas orações. Devemos orar guiados pelo que sabemos sobre Deus e não pelo que sentimos a orar. Não pelo que sentimos ao orar. E aí você pode estar falando: mas eu não sei orar. Você ora sempre as mesmas coisas? Quando você fecha seus olhos, as suas palavras parecem ser repetidas? Você quer desenvolver nessa vida de oração? Gente, se alguém tiver alguma dúvida, pode falar, tá? Podemos aprender a orar. De que forma podemos isso? Com a palavra de Deus, ficou a dica lá da fala anterior, e com nossos irmãos. Essas são duas maneiras práticas que nós temos de aprender a orar. Vamos lá, com a palavra de Deus. Alguém pode ler para mim aí 2 Timóteo 3, 16 e 17? Está aqui na tela só porque a visão está ruim. Eu destaquei algumas palavras aqui que provavelmente são as que mais falam nesse texto, mais falam a nós nesse texto. Se você não sabe orar, busque na palavra a sabedoria para isso, porque ela é útil para o ensino, ela é útil para a repreensão, para a correção, instrução na justiça. Ela nos torna apto e preparado para toda boa obra, inclusive a oração. O processo funcionaria mais ou menos da seguinte forma. De manhã, exemplo, tá? De manhã você abre sua Bíblia, você lê um texto, você vai meditar naquele texto, vai pensar nas implicações e aplicações daquele texto. Por exemplo, quando Jesus fala: quem quiser me seguir, toma a sua cruz e venha, né? Nesse sentido. O que isso significa para mim? Significa que eu devo morrer para mim mesmo. Isso significa que eu devo seguir Jesus, inclusive na morte. Qual a implicação? Isso é a implicação. Qual a aplicação disso? Toda vez que eu quiser algo que me agrada, toda vez que eu quiser a minha conveniência, eu devo olhar se Jesus escolheu conveniência ou a vontade de Deus. Então eu vou fazer esse exercício. Eu leio, vejo as implicações, faço as aplicações na minha vida. E diante disso, eu faço a minha oração. Senhor, me ajuda, eu não estou conseguindo morrer para mim mesmo. Tem hora que eu desejo fazer a minha vontade, tem hora que eu desejo que as coisas funcionem do meu jeito. Me ajuda a ser diferente. Me ajuda a ser diferente. Me ajuda a negar a minha própria vontade e seguir o Senhor. Então esse é o processo que nós podemos aprender com a palavra de Deus. Podemos aprender também com os nossos irmãos. Efésios, capítulo 4, 11 e 12 fala:
E ele designou apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, com o fim de preparar os santos. Jesus tem um plano perfeito que envolve também utilizar pessoas para que nós estejamos preparados. E não só apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Isso envolve também irmãos mais maduros do que nós. Quantas pessoas são pessoas de oração e não estão ocupando nenhuma posição desse sentido na igreja? Quantas pessoas poderiam nos ajudar a levar uma vida de oração melhor? Quantas pessoas têm de fato uma vida de oração relevante, em que nós poderíamos chegar perto assim, olha, eu quero orar mais com você. Me ensina, deixa eu ver como você faz. Provérbios 27:17 diz o seguinte: assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Devemos levar em consideração o fato de que os nossos irmãos podem nos ajudar. E isso faz toda a diferença para nós. Um outro ponto que nós podemos considerar ao orar é exatamente o fato da necessidade de examinar as nossas intenções. Lembra do exemplo dos 6 números? Senhor, me mostra 6 números para eu ganhar na Mega Sena. Será que as suas intenções de fato é ajudar as pessoas com aquele prêmio ou as suas intenções é ter uma vida mais confortável, conveniente? O fato é de que nós não podemos enganar Deus. Eu sou o Senhor que sonda o coração e examina a mente, para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. A sua oração agrada a Deus ou apenas a você mesmo? Alguém poderia abrir para mim, por favor, e ler Tiago, capítulo 4, versículo 3. Aí ele está falando sobre oração. Quando pedimos e pedimos errado, não recebemos. Às vezes a gente não recebe imediatamente por outro motivo também. Talvez Deus quer trabalhar no nosso coração a persistência. Continue orando. Tenha confiança em mim. Mas muitas vezes nós não recebemos porque pedimos errado. Sendo assim, examine as suas intenções ao orar. Examine, peça a Deus, Senhor, se eu estiver pedindo alguma coisa errada, me mostra. Me mostra. Se eu estiver pedindo algo que vai contra a tua vontade, me mostra, para que assim eu possa agradar ao Senhor, inclusive na hora da oração. Em resumo, o que nós falamos hoje foi o seguinte: a oração é um dever do cristão. O caminho para uma vida piedosa passa pela oração. Jesus quer que oremos. Estamos em uma batalha. Ore com isso em mente. Não podemos negligenciar a oração. Aprendemos a orar com a Bíblia e com nossos irmãos. Devemos examinar nossas intenções ao orar. Nesse sentido, peça a Deus que as suas orações sejam instrumento para te tornar uma pessoa mais piedosa. Eu vou deixar a tela anterior aqui em tela,
aqui na tela, mas o slide anterior aqui na tela, mas esse foi um pedido dos discípulos ao próprio Jesus. Senhor, ensina-nos a orar. E ele tem interesse nisso. Logo depois desse pedido, ele ensinou os discípulos a orarem. Ele tem interesse nisso. Creio que essa é uma oração que vai ser respondida. Se você, em alguma dessas áreas, tem falhado, eu peço o seguinte: vamos ter aqui um minuto de oração silenciosa. Coloque isso diante do Senhor. Se ao final dessa oração os irmãos tiverem alguma dúvida, eu estou à disposição. Talvez eu possa ajudá-los nisso. E aí sim eu vou orar encerrando aqui. Tá bom? Oremos então, cada um colocando esses pontos diante do Senhor, caso seja necessário. Amém, irmãos? Ficou alguma dúvida a respeito do que foi tratado hoje? Alguém tem alguma pergunta? Alguma contribuição? Isso é realmente algo que passa deve passar por nossa cabeça, né? A motivação provavelmente é um tema central, vamos dizer assim, naquilo que a gente deseja, inclusive na oração. Creio que essa análise pessoal, ela é fundamental. Ela é fundamental. Muitas vezes, por exemplo, até para questões de uma vida santa, uma vida que agrada ao Senhor, muitas vezes a gente vê pecado só naquilo que é a ação e esquece que há pecado também naquilo que a gente pensa. São os nossos desejos, a motivação pelo qual vou fazer tal coisa. Do tipo, eu vou fazer uma boa ação, vou doar aqui para esse pedinte algo especial. Aí você vai lá e os caras hoje em dia vai filmando, né? A motivação do cara é, de fato, ajudar aquela pessoa ou é receber likes? É receber curtida? É receber visualização? Qual a motivação em fazer aquele videozinho lá e entregando um dinheiro para alguém? Eu duvido muito que seja ajudar. Acho que ele ganha muito mais dinheiro com a visualização do que comparado àquele valor que ele doou. Então, a motivação é algo fundamental mesmo. A motivação é algo que precisa estar na nossa frente todos os dias. Porque eu faço o que eu faço. Ou porque eu não faço o que eu não faço. Eu tentei considerar isso naquele momento em que eu falei que durante o dia podemos considerar esse relacionamento com Deus. Então, à medida que eu, por exemplo, ando e vejo coisas que me lembram do Senhor, eu o louvo porque, Deus, que bonito que o Senhor faz. Ou, quão grande é o Senhor. Olha, essas coisas, esse relacionamento é importante. Isso é a consciência de que Deus está conosco ali. Então é justamente essa relação, olha, Senhor, o Senhor está aqui, eu vou aproveitar para engrandecer o Teu nome naquilo que passa. Ou para te agradecer por aquilo que o Senhor me livrou. Então, é fato, a oração, ela é uma questão de relacionamento e de louvor a Deus. Louvamos a Deus através não só da música, mas principalmente por nossas vidas, que inclui a oração. Esse é o louvor que agrada a Deus, a sua vida. Então, eu acho que dependendo da pessoa, ela pode reagir de muitas maneiras, né? Por exemplo, se a gente olha para a história de Israel, toda vez que o povo estava muito bem, eles acabavam descambando, ia para outros lados, aí Jesus mandava uma outra nação, vai lá, dá uma chicotada neles, deixa eles no cativeiro por um bom tempo, eles vão lembrar de mim, aí eles começam a orar de novo, Senhor, nos livra,
Aí o Senhor vai lá e liberta o povo. Sérgio, isso é algo que me passa pela cabeça de vez em quando. Sabe uma coisa que a gente esquece de orar? É quando a gente tem planos, desejos, né? Então você começa a fazer os seus planos, vai fazendo suas anotações, aí pega o papel assim, Senhor, abençoa isso aqui. Não é esse o processo normalmente que a gente faz? Não, Senhor, o que o Senhor quer que eu planeje? O que o Senhor quer que eu planeje? O que é que vem na frente? É a oração ou o plano? Normalmente o que vem na frente é o plano, né? Então, será que Deus realmente queria aquele plano? E aí, as suas certezas de que aquilo é o certo é que te levam a fazer aquilo, às vezes a gente se arrebenta e não sabe por quê. O fato, meus irmãos, é que nós devemos orar e levar em consideração que Deus vai requerer de nós algumas coisas que talvez não sejam tão confortáveis. Então, vou só citar um exemplo, né? De repente você começa a orar dizendo, Senhor, eu quero levar uma vida mais piedosa. E aí Ele vai querer que você saia para evangelizar no seu dia de folga. Ele vai querer que você saia para discipular alguém naquele momento do seu descanso. E Ele vai atrapalhar o teu descanso. Então, te tirar da comodidade, provavelmente é o resultado de uma vida piedosa e uma vida de oração. Então, assim, que a gente esteja disponível a ser moldado, a ser dirigido por Deus, para que as nossas vidas sejam agradáveis a Ele, né? Então, esse é um grande desafio para a gente. A vida piedosa agrada a Deus e desagrada o eu. Desagrada o eu. Eu fico lembrando muitas vezes dos nossos pais, né? Quando a gente anuncia que vai ser missionário, parece que a gente está dizendo que vai para a forca. Né? Assim, não, eu criei você para ser médico. Não, você vai fazer o quê? Por quê? Porque o normal na cabeça dos pais é ouvir aquelas histórias de missionário sofredor, né? Não, o missionário vai para lá passar fome, vai para lá sofrer, vai para lá passar por... Então o pai, ele inconscientemente, ele disse assim, não quero isso. Só que ele está dizendo, o filho está dizendo, pai, eu quero fazer a vontade de Deus. E às vezes a gente é um freio, né? Assim, não quero isso, eu quero que você seja médico, eu quero que você seja alguém bem-sucedido. E aí entra noutra questão, que é o que é ser sucedido, né? De fato, eu não quis falar isso numa posição de, né? Mas no sentido de que realmente os nossos pais fazem planos. E eles colocam lá, dizendo, Senhor, abençoa isso, e quando na verdade Deus quer outra coisa. Tipo, eu tenho um desejo para os meus filhos, óbvio, quero coisas boas para eles. Agora, se essa coisa boa for ser missionário, melhor ainda. Agora, se não for ser outra coisa, que eles sejam bons crentes. Que eles sejam homens fiéis e que sirvam a Deus onde quer que Deus tenha colocado eles. Seja aqui, seja em outro lugar. Então, ver Deus é algo que nos confronta. Então, que a gente esteja aberto para isso, tá bom? Eu vou orar. Se alguém tiver mais alguma colocação, fica à vontade. Não? Então vamos orar. Senhor, obrigado por esse tempo. Nós, como igreja, nos colocamos diante do Senhor, pedindo que o Senhor nos molde à tua vontade, que a nossa vida de oração seja uma vida que leva em consideração o teu desejo para nossas vidas, que a nossa vida seja transformada e que a gente consiga mostrar o Senhor através dela. Não para o nosso benefício, não para a nossa glória, mas tudo isso para a glória do Senhor. Nos ajuda, Pai, porque a gente tem necessidade de aprender contigo a cada dia.
e que a oração seja um instrumento em nossas vidas para uma transformação que agrade ao Senhor. Que essa oração venha moldar os nossos corações e te agradar em tudo. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém.